Chegou o dia de você aprender a jogar de Yu-Gi-Oh! Com um dos melhores jogadores do nosso servidor, não só de Yu-Gi-Oh! Mas também na Selva. Eu tô falando do Dani, Selva da Vivo Cage, que deu aula pra gente aí, tá dando nos campeonatos da vida. Perde toda hora pra um chinês, mas chega no Brasil, ele é leão, tá? Leão de brasileiro, e ele vai te ensinar tudo. Do básico ao avançado, como jogar de Yu-Gi-Oh! Então, ó, já deixa aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito. E let's bora. Dani, primeiramente, obrigado pelo convite. Já fala pra gente qual rede social eu devo seguir para saber mais coisas sobre você, para ver como é que tá a tua rotina, teu lance no competitivo e na sequência já me fala também um motivo para eu aprender a jogar de Yu-Gi-Oh. Salve, salve, rapaziada. É um prazer gravar esse vídeo com meu Hum, amigo, parceiro, Maquinara. hum, Queria mandar um salve aí para todos do chat, todos que estão acompanhando esse vídeo. E perfeito. bom, um motivo para Não. você Antes eu começar. quero saber sua rede social. Ah, claro. VKS Dani em todas as redes sociais, DM Instagram, aberta. Insta, DM fechada, que eu tô focado. Então, Instagram, Insta, Weibo, só botar VKS Dani que você vai me achar lá. Vai poder acompanhar minha rotina em GH, quando eu tô em casa, vai saber quando eu vou jogar, meus resultados. Então, só seguir lá e tamo E junto. se você tivesse lá alguma crítica, alguma sugestão para fazer, algum convite, quiser elogiar ele ou chamar ele para sair para algum lugar, não esquece de mandar nessa mesma DM, vou deixar os links para você embaixo e tá passando agora. Dani, fala pra gente motivo, preciso saber, motivo para eu jogar de Perfe- Yu-Gi-Oh. Perfeito. Bom, um motivo pra você jogar Yu-Gi-Oh! Eu acho ele um boneco muito estiloso, primeiramente. Eu acho um boneco muito da hora. O Perfeito. kit dele é um boneco, digamos que simples. Ele é um boneco simples, porém ele é muito efetivo, principalmente em solo queue. O early game dele, que é o começo de jogo, é o ponto mais forte do campeão. E a gente sabe que na solo queue é um pouco Uhum. bagunçado, né? A solo queue ali tem luta toda hora, invade toda hora, é toda hora ali todo mundo se batendo, se matando. Então você ter um boneco que consegue forçar, você ter o domínio do jogo nas suas mãos, você que normalmente vai dar o primeiro passo por você estar com um boneco mais forte de early game, aumenta a sua porcentagem de vitória. Então, quando eu jogo ali uma solo queue e eu penso nos heróis que eu quero jogar, normalmente eu prefiro optando por heróis de early game. Os heróis que a gente mais vê no Raelo hoje em dia é o Pei, né? Que Uhum. ele é muito utilizado pelo seu poder de early game também. Ele consegue snowballar muito, ele consegue fightar, consegue invadir o campo a todo momento. E quando você pega essa pressão com esses heróis, tanto de Ukyo, Pei, até um Lan, assim, da vida, quando você pega esse recurso, é muito difícil você perder o jogo quando você abre essa vantagem. Então, a minha recomendação é sempre você optar por esses heróis com early game mais forte e tentar ter o domínio do jogo na sua mão, né? Não, perfeito. Mas assim, eu vou falar a verdade, Zé, de nada adianta dominar o early game se tua build tá errada, pô. Me ensina a buildar de Yu-Gi-Oh! Como que eu começo? Primeiro item, vai dando aí as variáveis. Explica pra gente. Bom, o Kyo ele tem uma build bem padrão assim de guerreiro, bruiser. Vocês provavelmente já viram essa build para vários heróis. Um exemplo, talvez um Lan, algo do tipo. Então, é Tá. uma build bem padrão. Você sempre vai optar pelo item de dano. É um item que foi buffado no último patch. No último ou no penúltimo, não tenho certeza. Então, é um item que está muito forte. Bota, você. Eu vou explicar o build pathing depois e primeiro eu falo os itens principais. Tá bom. Pode ser. Bota é sempre opcional. Normalmente eu gosto de optar pela bota de resistência mágica, porque na solo queue normalmente tem sempre muito controle de grupo. Uma Gélida, uma Mai, um de range ali que vai tiltar, algo assim. Então normalmente tem sempre muito controle de grupo. Mas quando você tiver contra aquele time full AD, full dano, explosão e tal, eu gosto de optar pela bota da furtividade, que também foi buffada, então ela tá muito forte, é uma opção muito válida. Deixa eu só te E no perguntar começo de. rapidinho, você desculpa Hum. atrapalhar. Eu não sei se tu nem ia falar disso, mas começo de jogo, tu prefere começar com a bota da agilidade ali e depois swapar ou não? Perfeito, eu ia falar sobre isso Ah, agora. então Isso é uma desculpa. opção muito válida. Isso é uma opção muito válida. Você começa com a bota da agilidade ali para você conseguir rotacionar mais, você conseguir forçar mais jogadas, invades e tal. Então você pode começar com essa bota da agilidade e depois trocar ela, por exemplo, para uma bota da resistência mágica ou bota da furtividade de graça, sem pagar nada. Fechou. Então acho que é algo bem útil. Mas claro, por exemplo, se você está jogando contra muitos heróis de controle, em vez de fazer a bota da agilidade, eu já prefiro fazer a bota de resistência cedo pra não ter aquele. Pra mim não sofrer um problema de, sei lá, talvez eu estar fazendo uma luta, tomar um controle de grupo, morrer e isso acabar meio que destruindo assim o early game. Então Sim, normalmente é mais seguro, né? Você optar pela bota da resistência. Mas, claro, sempre tem essa opção. É mais de análise de comp. Mas perfeito. eu acho que essas três são as melhores. Seguindo Machado, muito padrão pra todos os heróis guerreiros AD, então machadozinho sem erro. Ele dá muita AD, muito CDR, dá vida também, perfuração, então é tudo que o quer na build dele. Então, Tá. item core.
Não tem como esquipar ele, não tem outra opção, você precisa fazer ele. Segundo item, normalmente eu gosto de optar pela couraça da selvageria, tanto por esse item pequenininho aqui, que é a manopla, que é 400, 500 de gold, e ela te dá muitos status. Então, normalmente na solo kill você sempre vai ver vários heróis fazendo ela. Uhum. Tem muito barato, te dá muitos status e tal, então é um item muito bom. Vale E fazer eu ela antes da coraça ou não? Tipo, antes eu digo assim, até antes de fechar o machado, ou pro Yu-Gi-Oh! Você acha que não? Não, normalmente eu sempre gosto de fechar o machado completo, aí eu faço a luvinha Tá. e depois eu dou término. Por exemplo, se eu, uma coisa mais avançada assim, pô, se eu sentir que eu tô tomando muito, como eu posso dizer, um 100-0 ali, né? Um Burst. insta-kill que a gente chama, um É. burst, isso. Eu posso optar, por exemplo, de fazer só a luvinha e fazer o céu limpo, que céu limpo é um item anti-burst. Uhum. Enquanto eu ativar, eu vou tomar uma redução de dano muito grande. Por exemplo, eu tô contra uma Nakururu, que me dá um burst, me dá um 100-0, então eu posso, por exemplo, só fazer a manoplazinha e rushar o céu limpo, que é algo que vai ser muito útil nas fights e principalmente nas lutas, né? 2v2, 3v3, algo que Faz é muito sentido. útil. Mas normalmente eu gosto de optar por. Não, vamos voltando. Eu gosto de. No build path dele, eu gosto de fazer o machado pequenininho da jungle, né? Uhum. Aí depois eu vou pra bota. Aí eu vou pro machado. O machado eu sempre gosto de fazer o meteoro, porque me dá 60 de perfuração e 55 de AD. Então é algo que é um spike gigantesco para heróis que tem muito dano base, né? Que é o caso Sim. do Kyo, por exemplo. Então, é o item perfeito. Aí eu faço o machado. Quando eu termino o machado, eu gosto de já fechar o item da jungle completo. Porque ele vai te dar ainda mais AD. Você consegue estacar o item muito rápido e ele vai te dar 90 de AD, basicamente. E sempre que você for fazendo o item da jungle, vai te dar ainda mais AD, mais AD, mais Hum. AD, mais AD, que é tudo que o Kyo quer. Então eu gosto de sempre fazer essa ordem. Você faz o machado pequenininho aqui, o item da jungle pequeno, a bota, fecha o machado do tormento, e depois volta pro item da jungle e completa. Putz, Depois entendi. disso a gente dá o continuidade na build, né? Como eu Tá. falei antes, normalmente a gente sempre opta por a manopla, que é muito baratinho e te dá muitos. Eu diria que esse aqui é o item com o melhor custo-benefício do jogo. Muito barato e te dá muitos status, então é algo que essencial, eu diria, na build. Uhum. Aí você opta normalmente pela coraça da selvageria, depois disso você vai pro céu limpo, que na minha visão também é o item core nele. Na verdade é um item core em todos os lutadores, na minha opinião. E Tá. é um item completamente desbalanceado. É um item muito barato, que te dá também muito AD, te dá vida, CDR e a passiva dele, que pra mim é o mais forte, né, que é a redução de dano. Então algo. Acredito que esses itens você quase nunca vai trocar, você sempre vai seguir a ordem. Na verdade, o mais que você pode mudar é a ordem, na verdade, né? Você pode, por Uhum. exemplo, fazer a luvinha e rushar o céu limpo, você pode fazer a armadura direto. A ordem, às vezes, você pode ir trocando dependendo da comp, mas esses itens aqui você normalmente sempre vai seguir. De último item, que fica mais. Como eu posso dizer? Fica mais dependendo da partida. Enquanto você tá, sei lá, contra uma Mai e ela tá muito forte, você pode optar por fazer uma capa de sucubo, que vai te deixar mais resistente, vai te deixar mais seguro na partida, né? Ah, tá Tá. contra muito AD, muito attack speed, um Marco Polo, talvez um de range. Você pode optar pela premonição sinistra também, que vai te deixar um herói mais resistente, mais tanque. Isso é até uma dica que eu dou assim pra galera que tá começando a jogar de Ukiyo e ainda não se sente tão confortável. Começa com ele num estilo mais tanque, pra você entender o limite do campeão, pra você entender como é que são os combos, e daí depois você vai partindo pra algo mais agressivo, mais Faz dano. sentido. Essa Legal. é, essa aqui normalmente é algo que eu gosto de fazer. É minha build de quase todos os jogos, sinceramente. Eu gosto desse destruidor, porque o late game do Kyo, ele acaba caindo um pouco em comparação com outros heróis. Ele não é É. um herói com late game tão forte. Mas quando você tem esse destruidor aqui, ele ainda consegue ter um late game um pouco mais estável, porque ele fica com muito dano. Você consegue burstar quase qualquer coisa. Você dá muito dano em tanque, se você pegar um atirador, um mago, ou até um assassino, exemplo, uma Nakururu, algo assim, você vai dar 100-0 nela, sem sombra de dúvidas. Então é um item muito bom, só que também é um item muito caro, né? É um item difícil de você conseguir. É É. 3.200 de ouro, se não me engano, 3.000 de Ele, ouro, então ele é a é muita alvorada coisa. dos guerreiros, né? Exatamente, é alvorada, é um item difícil. Mas quando você tá contra uma comp mais papel, assim, que você consegue dar o 100-0, que você consegue lutar bem, eu recomendo essa build. Quando você tá contra muito tanque, eu gosto de trocar o Destruidor pela Quebra-estrelas, né? Quebra-Estrelas, que é É. um, que é um item anti-tanque. Quando você. E
os itens defensivos, né? Como eu falei, às vezes você pode optar pelo súcubo, a premonição, mas normalmente a build sempre vai seguir essa base, não Show. tem muito segredo. Ah, peguei a visão legal. Já mostra pra gente as runas também, as Vias Arcanas, tem algum segredo, se é meio padrãozona. Não tem muito segredo, ele é um guerreiro padrão, assim, a arcana dele full dano, sem muito segredo, você vai usar 10 mutações. Você também pode trocar por uma arcana ali de crítico também, pra dar uma ajuda, mas eu particularmente acho que não faz muita diferença. Eu Tá. gosto mais de colocar 10 mutação. Olhos de águia também, que dá ataque físico e perfuração física, como eu falei na build, é tudo que o quer, sempre muito AD e muita perfuração. Na azul a gente usa ataque físico também, velocidade de movimento. Eu já vi gente usando caça também, só que caça te dá ataque speed. E como eu comentei também, o forte do Kill não é o ataque básico, né? Ele Ah, não liga muito para ataque básico. Então eu acho o ataque speed muito irrelevante. Então eu prefiro sempre fazer o Full AD padrão, com perfuração e velocidade de movimento. Padrãozinho, normalmente quase todos os guerreiros ou assassinos vão seguir por essa arcana. então é isso. Eu não vou nem perguntar o feitiço ali, porque é o padrão, né? Ou você vai de É golpear ou você padrão. vai de golpear, né? Não tem jeito. E o Kyotoku É, funciona? cara, eu acho que é algo mais divertido, assim, é algo que quem gosta de jogar ou quem é muito bom com boneco tem como usar, mas com certeza na jungle ele é muito mais efetivo. Não. Não, perfeito. Então, Dani, já explica pra gente, aproveitar que estamos no modo treino, como que funcionam as habilidades do Yu-Gi-Oh! Mas eu quero de um jeito simples, tá? Não precisa ficar me dando vários percentuais. Me fala de uma forma que até um leigo conseguiria jogar com esse boneco. Ah, não. Pra começar, a passiva dele, matematicamente, você tem 88% Não, de chance de. Não, não, para. brincadeira. Pô, o Kyo é um herói muito simples. Como eu comentei, eu não sei se já tava gravando, mas eu comentei. O kit dele é muito simples, é um herói muito padrãozinho, assim, muito gostosinho de jogar. Então, começando pela passiva, que é esse ataque básico bufado. Vocês estão vendo essa linhazinha amarela debaixo da minha vida? Isso aqui é a passiva dele, que é um ataque básico bufado, que fica ranged. É basicamente isso aqui. Você só dá um ataque básico bufado que dá ranged e você ganha ranged com ataque básico bufado e também dá lentidão, lentidão e dano. Muito É, padrãozinho. é, Primeira skill é um dash, só que é um dash curioso assim, que não é padrão dos outros bonecos, ele é um dash ao contrário. Se eu quiser ir pra frente, meu dash tem que ser pra trás e assim por diante. Então, vou usar pra trás, meu boneco foi pra frente. Aí agora eu uso ao contrário, ele volta. Então também padrãozinho, mas no começo é um pouco chatinho de acostumar, só que tá. não tem muito segredo também. Ele dá algum Segundo, status ali, algum dano, alguma coisinha a mais? não. Ele só dá dano e os dois dash. Ah, e claro, você tem que. Se você não acertar em inimigo ou em campos da jungle, o que seja, você não vai conseguir resetar. Por exemplo, se eu usar o dash em nada, eu tenho um stack só. Mas se eu. Deixa eu botar aqui. Mas se eu acertar em alguma coisa aqui, um exemplo agudo, tenho dois dashes. Tá, Então é sempre recomendado você tentar resetar ele em alguma coisa, né? Pra você ter duas cargas. Padrãozinho também, não é muito difícil, é só um pouco de prática ali que a galera já pega. tá. Segunda skill. É, basicamente ela também dá muito dano. Muito dano. Ela tem um range de alto. E vocês podem notar que tem. Como que eu posso dizer? Isso aqui na A borda tem ponta, meio né? que Tem uma ponta na uma flecha, né? ponta. Tipo Isso, isso. isso, isso, tem uma ponta. E quando você acerta o inimigo naquela ponta, você dá controle de grupo. Você dá um stunzinho ali, coisa de um segundo e meio ali, que normalmente vai ajudar muito no combo. E se você não acertar, por exemplo, aqui, você só dá dano mesmo. Ah, Então, normalmente, o recomendado é você sempre acertar na pontinha pra você conseguir usar suas outras habilidades, sua ultimate e tal. Então, esse é o recomendado. Deixa eu show. botar os bots aqui. E aí a gente. Ultimate também. Bora de Ultimate, Hum. bora. Pode ir, pode ir. Ultimate padrão, você tem esse range aqui, ela também só dá dano e ela também cura. Isso é algo muito forte do kit dele. Eu vou tomar um dano aqui pra mostrar. Por exemplo, você tá com pouca vida, isso vai te ajudar tanto em fight ou na própria jungle, né? Você usa a sua ultimate, você dá muito dano e cura. Ela cura mais dependendo de quantos heróis pega, né? Por exemplo, se Hum, eu ultar em um boneco só, eu vou me curar X. Aí se eu ultar em três bonecos, eu vou curar 3x, por exemplo, É sabe? isso, né? Das habilidades dele é isso, né? Não tem muito mais segredo. Se quiser já emendar na sequência os combinhos, mas aí tu começa pelos combos básicos. O que mais. Apesar que eu acho que o Kyo não é um herói tão complexo. Mas se você quiser ir nos Exato. combos básicos ou avançados, ou só combos mesmo, fica a teu critério aí, velho. Ah, sinceramente, o Kyori tem. Todos os combos são iguais, basicamente. Ele tem combo padrão, assim, e você só segue. Ele não é um herói, por exemplo, uma Luna, uma Jing, que você tem
1.288.000 possibilidades. Tá. Você, de Yu-Gi-Oh! Você é padrãozinho. Você vai usar, por exemplo, ataque básico para slow, sua segunda para stunar, sua ult para dar muito dano e curar, basicamente. Muito padrãozinho. E claro, tem os seus dashes. Coisas que você pode fazer, adaptar, por exemplo, os caras estão aqui no mid e eu tô longe. Eu posso dar, por exemplo, dash para chegar, ataque básico, segunda skill e ult. Muito padrãozinho. Claro, Tá. na fight você também pode ficar usando seus dashes, tanto pra dar dano, tanto pra se posicionar, mas é algo muito padrão, ele não tem muitos combos. É mais o lance de trabalhar nos Normalmente, dashes mesmo? isso é mais um lance de você, por exemplo, eu não posso só me jogar com o dash numa teamfight, aí, por exemplo, eu erro assim, eu vou ficar completamente exposto, porque eu não vou ter outro dash pra sair. Então você tem que ter esse controle dos dashes pra você acabar tendo uma teamfight melhor. Mas de combo, normalmente vai ser sempre passiva primeiro, segundo skill na ponta pra stunar e ult pra se curar e dar muito dano. Esse é o combo principal, o combo que você vai fazer 90% das vezes. Legal. E aí o dash você usa do jeito que achar melhor. Se é pra você chegar bem na teamfight, se é pra você dar dano, se é pra você, por exemplo, eu quero dar um dano aqui e eu vou sair de novo pra ficar bem posicionado. Então é muito dependendo do que você quer fazer na fight. Mas de combo, acredito que ele só tenha esse combo mesmo, seja o combo padrão, assim, que você vai usar em 100% das situações. Legal. Fala pra mim, quanto que você acha que um Yu-Gi-Oh! Pode carregar aí uma partida? De 0 a 10, assim. Pô, na minha opinião, um 10. Porque, como eu falei, Cara, ela falou 10? que. Um Não, 10. pensa de novo. Como Eu eu vou falei, deixar tu dar a resposta de novo. Pensa mais um pouco. pô, eu ainda acho que 10. Que Porque, como eu isso? falei, assim, na minha opinião, heróis de early game vão se sobressair muito na ranqueada. E ele, na minha opinião, ele tem o early game mais forte da jungle. Ah, olha aí o Mengesh Ele. pedindo pra jogar junto, pô. Ah, não vou jogar com o Mengesh, não, sai Pelo fora. amor de Deus, ele quer ser carregado. Vai. Desculpa, pode continuar. Tá demitido, pai. Aí, o problema do Kyo é que, tipo assim, ele é um herói muito forte pra lutas, por exemplo, 2v2, 3v3 e tal. A teamfight dele não é um ponto tão forte. Mas ainda acaba sendo. É forte, mas, por exemplo, não é uma Jhin, uma Luna ali, que a gente sabe, né? Que são os pontos principais. Mas, por exemplo, eu posso muito bem pegar de Kyo aqui, invadir um red inimigo em 2 minutos, que seja, 2:30, assim, no começo de jogo, que é o ponto forte dele, abrir uma vantagem gigantesca de jogo, de gold, e acabar o jogo ali, sabe? Uhum. Então, a minha opinião, por isso que faz ele ser um herói tão carregador, assim, na ranqueada. Mas, por exemplo, se você não conseguir usar essa vantagem dele no começo de jogo, você continuar com um farm padrão, você chegar num late game ali que você só vai ter que lutar pra ganhar, aí ele não vai ser um herói tão efetivo. Nesse caso, ele não vai carregar os jogos, como outros jungles podem fazer. Mas se você usar todo o potencial dele pra invadir, comprar lutas no início, ficar dando pick-off, na moita principalmente, assim, quando ele entra na moita, ele é um perigo, assim, para todos os heróis, porque ele domina um lado do mapa, ali na moita, e quem passar, por exemplo, em tentar entrar na bush vai tomar um combo dele, um 100-0, então é algo muito forte, né, esse pick-off que ele tem. Então, na minha opinião, a nota dele, assim, pra carregar, é muito mais do quanto você sabe executar. Se você forçar o early game dele, que é o ponto forte, ele tem o potencial de carregar de 10, 15, 20. Então ele consegue fazer um V9 facilmente. Mas se você não usar esse early game, que é o ponto forte, ele vai se tornar um herói, assim, meio inútil, sinceramente. Então vai muito mais execução do jogador do que o próprio boneco em si. É, eu ia até perguntar isso se, assim, como que você se comporta de Yu-Gi-Oh! Mas eu acho que você já passou uma visão, né? Assim, forçar o máximo do early game. Tem alguma coisinha a mais que você gosta de fazer? Ou só isso mesmo? Farmou, pressionou e. Ele é bom de invade? Como é que é essas questões? Muito, ele é completamente roubado pra invadir. Porque normalmente no invade ali você vai estar numa luta 1v1 com o jungle adversário, ali no máximo 2v2, então, pô, ele se sobressai muito por causa do dano dele, ele tem um dano muito maior do que os outros jungles normalmente no começo. Então, e tem muita mobilidade, então, por exemplo, eu posso pegar o campo, roubei ali o campo e sair vazado, assim, sabe? É muito Uhum. roubado você fazer isso. É muito tranquilo, a mobilidade dele é muito alta, ele tem muito dano pra disputar tanta pressão e tal. O que eu mais faço é padrãozinho, assim, eu farmo meus campos, farmo as waves também, porque de jungle aqui, talvez a galera não saiba, mas no rock, assim, o jungle ele tem que obter o máximo de recursos possível, ele vai sim farmar wave, principalmente do mid, que mid é uma lane que não pega tanto É. recurso. Normalmente os magos eles fazem muito com pouco ouro, e os jungles normalmente eles precisam desse ouro para sobressair, então você vai farmar sim wave do mid, do top, do bot, tanto faz, você tem que farmar para você conseguir se sobressair contra o jungle adversário. Ah, perfeito. Então o que eu mais faço é
Faço meus campos, aí eu vou ali no mid, pego uma pressão, farm a wave e já vou invadir o inimigo. Não deixo ele jogar, eu tenho que sempre ficar invadindo ele. Peguei um campo pequeno, aí, pô, já vou pegar outro, vou pegar red, forçar dragão também, porque o dragão é uma peça fundamental no começo de jogo, porque ele te dá o buff de luta. E é o que eu precisa, né? Esse buff de luta no começo de jogo. Tudo que você conseguir potencializar o começo dele, tanto pode ser com dragão, pode ser com ouro, o que você conseguir pegar pra deixar o early game dele mais forte, você tem que fazer pra você conseguir carregar as partidas. Faz sentido. Agora, Legal. me fala um negócio assim importante. Eu já sei o que o Yu-Gi-Oh! Precisa fazer. Agora, o que você acha que o Yu-Gi-Oh! Não pode fazer? Tipo, se ele fizer aquilo, ele é considerado um bagrizão e ele tá ferrando o time dele. O que você diria assim? Cara, não faça isso se você estiver jogando de Yu-Gi-Oh! Certo. É voltando no ponto, né, que eu tinha comentado, de, por exemplo, você pega um herói que é absurdamente forte no começo de jogo e você não força isso. Se você pega um Kyo e você fica, por exemplo, só farmando, fazendo play defensiva, só farmando defensivamente, defendendo as lanes e tal, você não é um bom Kyo, você não tá executando da forma certa. Você tem que pegar o Kyo e você tem que forçar o máximo que você conseguir e criar vantagem. Então, esse é o ponto, acho que principal, você pegar o Kyo e você conseguir criar. Se você pega o Kyo pra ficar só defendendo, ficar farmando e tal, é melhor jogar contra os heróis. Acho que esse é o Legal. ponto principal. Não, faz sentido. Então fala pra gente já. Primeiro, quais são as melhores. Não, não, pode começar pelos counters mesmo. Quais são os heróis que você fala assim, pô, mano, os caras pegaram esse herói aqui, é melhor evitar e o que eu não vai se dar bem. Tá. Eu não gosto de jogar muito Yu-Gi-Oh! Contra Musashi, por exemplo, Musashi. porque o Musashi ele consegue. O Kyo tem mobilidade, mas o Musashi ele também tem uma grande mobilidade. E quando o Musashi pega ali nos dashes, com o ataque básico, ele se torna basicamente. Ele não desgruda mais, né? Com os dashes. E também a ultimate, ele acaba cauterando a ultimate do Kyo. Vai dar o efeito negativo, né? Da ult do Musashi, então o Kyo não vai se curar. Isso é algo que acaba atrapalhando muito. Também odeio jogar de Yu-Gi-Oh! Contra Mayene. Mayene Hum. é o bonecão, né? Boneco Uhum. absurdamente roubado. Parece que quando você tá de Yu-Gi-Oh! Assim contra Mayene, você não tem o que fazer, ela cancela seus dash, você tenta combar ela e ela te comba e cancela tudo, todas as suas habilidades. Ela tem 6 skills e você tem 2 ali, é completamente injogável essa matchup. Deixa eu ver aqui. Eu não gosto muito de jogar também no mid, por exemplo, não gosto muito de jogar contra a Gérida, porque quando você toma. O Kyo, normalmente ele vai se expor um pouco mais, porque como eu falei, ele É. gosta de fazer aquela. Ele gosta de forçar, ele gosta de criar jogadas e tal. E Gérida eu acho que é um boneco muito safe, tanto pra você limpar a wave, quanto pra você defender invade e tal. Então, se você tomar um Gerinho ali da Gérida, você não tem mais o que fazer. Ele não Uhum. tem nenhum tipo de cleanse ou algo do tipo, então ele sempre vai ser pode ser abatida assim, então ele não Tá. consegue ter uma boa resposta. Acho que ADC, alguma coisa? Algum atirador que tu evita ou a sempre. DC, a DC eu não gosto de jogar contra Marco Polo, de Ah, Yu-Gi-Oh! ninguém gosta. Nenhum Porque. guerreiro gosta de jogar contra Marco Polo. Impressionante. Então, exatamente, porque o Marco Polo ele tem um kite muito forte, ele tem muito dano real, e como eu mostrei antes, a build do Kyo ali, você pode optar por fazer algo mais tanque, você vai ter armadura, você vai ter muita vida, então você fazer ali, você jogar contra Marco Polo, normalmente não é o mais ideal, eu acho que ele seja o mais chato, assim. Outro ADC, assim, que é um pouco difícil, mas é muito mais tranquilo do que, por exemplo, Marco Polo e a Gong, porque ela também tem muitos dashes, mas é um pouco mais. É mais fácil de lidar, mais fácil de lidar. O Marco Tá. Polo é completamente impossível, porque ele tem muita mobilidade, muito kite, dano real. Normalmente ele pode buildar até um slow na build dele, então, pô, você nunca vai conseguir chegar nele. Então é meio injogável, sinceramente. É forte. E dos heróis é isso, né? Mais algum não, né? Bom, eu acho que ele é um herói assim, muito sólido, ele consegue se dar bem contra quase tudo. O que Legal. mais complica é, por exemplo, ali um controle de grupo, algo mais nesse estilo. É. Muita mobilidade, assim, por exemplo, que tenha mais mobilidade que ele. Tipo um Marco Polo, que você vai quase nunca vai conseguir acertar. Uma Maia ali também é um pouco chato, Pô, mas de Libei tu resto não comba nunca, né? Libei também. Só que o Libei, ele é aquilo, ele é um ótimo exemplo, porque o Libei você nunca vai conseguir combar ele, porque ele tem muita mobilidade, tem a segunda skill que fica imune, a ult que fica imune, mas ao mesmo tempo, o early game dele é horrível. Uhum. E o early game do Kyo é o mais forte. Então ali vai se tornar meio que uma bomba relógio. Você tem que destruir o jogo do Libei. Se você conseguir destruir, abrindo muita vantagem e tal, você vai conseguir jogar muito bem. Você vai ter uma boa matchup. Mas se você tiver com gold igual e tal, você nunca vai conseguir
combar ele, por exemplo, você não vai conseguir ter uma boa partida. Make sense, make sense. E em relação à sinergia, tem alguma coisa assim? Ou você acha que o Kyo é meio independente, tipo, tá afim de jogar com ele, vai e é isso? Eu acho, eu considero o Kion um herói muito independente. Mas, por exemplo, você tá jogando com o Dulzinho ali na ranqueada, como eu comentei antes, o Kyo ele gosta bastante de passar ele no mid e tal. Pega uma Gélidazinha pra ajudar ele, porque a Gélida ela consegue, por exemplo, dar o gelo, dar o slow, e isso vai ajudar você a sempre acertar seu combo. Então, ela também tem um bom clear wave, como eu comentei. Então você vai ter esse clear wave no mid e você vai conseguir rotar para os outros lugares, você vai conseguir invadir de um jeito mais fácil. Então, na minha visão, ela é o mid que mais encaixa com o Kyo, principalmente por causa do controle de grupo. Ela dá o controle de grupo e o Kyo consegue dar um full combo. Então é isso que o Kyo quer. Então acho Pô, que é muito mas bom. os MVP combinam de ficar online tudo memorário, é isso? Então, focado, né? Isso me deixa É, feliz, me deixa feliz. tá. Mas, como eu falei, eu acho que é um herói muito independente, assim. Você não precisa depender muito de sinergia, de, de duplas e tal. Acho que é mais tranquilinho. Mas, claro, tem alguns heróis que habilitam ele um pouco, né? Como heróis de controle de grupo, basicamente. No top ele uma Mayene, no mid uma Gélida, suporte talvez um Moze. Heróis que gostam de habilitar, de dar o controle de grupo, ele conseguir dar o full combo. Ah, perfeito. Então, pô, da minha parte ficou extremamente explicado. Então, pô, já agradeço demais, Dani. Muito obrigado pela presença. Claro, se você quiser aproveitar esse momento pra falar alguma coisa que você não falou, aproveita. Mas se você quiser mandar aquele salvezão, e pô, pelo amor de Deus, né? Se você chegou até o final desse vídeo aqui e não seguiu o Dani, tu tá vacilando demais. É isso mesmo, Dani? É isso aí, basicamente é isso. É um herói muito simples e um herói que eu vejo que também é muito forte, só que a galera não gosta muito de usar. Eu, particularmente, não vejo assim muito nas minhas ranqueadas. Então, espero que esse tutorial clareie um pouco a mente da galera e pelo menos dê uma chance pro herói. Eu acho que é um herói que a galera vai se divertir jogando. Ele é um herói que você consegue criar muita coisa, você consegue forçar, é muita mobilidade. Então, eu acho um herói muito da hora de se jogar. Então, recomendo a galera dar uma testadinha. E é isso, mandar um salve aí pra todo mundo que me acompanha, todo mundo que assiste nossos campeonatos, Legal. galera Um que tava salve pra galera torcendo da pra gente. Vivocade? Os Salve pra torcedores da galera da Vivocade? Vcade, todos os Legal. torcedores, toda a comunidade aí que acompanhou a gente tanto na Turquia quanto no Shock BR, tá acompanhando agora também no CDR. Salve pra todo mundo, sou muito grato pela torcida de vocês. Com certeza isso dá um buff, né? Um buff a mais aí sempre que a gente tá jogando os campeonatos, todas as mensagens. Basicamente é isso. Também agradecer o convite. Gostei muito de gravar esse tutorial e Pode. espero que a galera aproveite. Ah, humilde, velho. Humilde demais. Humilde é você que chegou no final desse vídeo aqui, seguiu o Dani na sequência, deixou o likezão nesse vídeo pra fortalecer, se inscreveu no canal caso não seja inscrito e fica ligado que em breve a gente traz mais vídeos como esse, fechou? Muito obrigado pela sua presença e espero te ver em um próximo vídeo.